Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde, boa noite, conforme vocês ouvirem este Evangelho. Nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e Jesus continua ressuscitando e aparecendo aos apóstolos, né? E a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, diz o seguinte: naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar, de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e encontraram a barca, mas não pescaram nada. Naquela noite já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tente algumas coisas para comer? Responderam: não, Jesus. Disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, não conseguia puxá-las para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo aí o momento da Páscoa, né? E Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos, mostrando o seu sinal da ressurreição. E é interessante que eles não pescavam e o homem que estava à margem do mar falava: joga para a direita, né? E era o Senhor que dizia isso. Jogaram e cataram bastante peixes e diz que as redes não se rompiam. E Jesus faz a pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o amava, né? E nós, ouvindo este Evangelho, sabemos que Pedro depois vai se tornar, né, o primeiro Papa, né? Podemos pensar até que eles ainda não tinham noção
né, mesmo na aparição de Jesus, da missão que eles tinham que percorrer. Né? E Pedro depois vai morrer crucificado também, como Jesus, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele fala que ele não era digno de morrer como Jesus morreu. Né? O amor de Pedro era tanto por Jesus que ele assumiu a missão. Né? A missão de puxar as redes, e que as redes não se rompem. Podemos dizer que as redes e a barca e os peixes somos nós, né? E esse puxar a rede é quem está à frente da igreja. Hoje nós temos à frente da igreja o Papa Francisco. É aquele que puxa a rede, é aquele que não deixa a rede se romper. Que nós possamos seguir Jesus Cristo ressuscitado e saber que cada um de nós, cada ser humano, cada sobrevivente nesta terra, nós temos a nossa missão de anunciar e de mostrar que Jesus ressuscitou em nós. Que o Espírito Santo nos ilumine e que a pesca e Pedro, missão e pastor de Jesus ressuscitado, se manifeste pela terceira vez em contexto eucarístico, com colorido missionário e vocacional. O Evangelho se abre com os discípulos de Jesus na barca, em sua atividade missionária no mar do mundo. Pescar e anunciar a palavra de Deus é anunciar ao mundo que Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa a todos. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.